Olá, boa noite a vocês todos. Hoje nós vamos iniciar capítulo 16. Peraí. Vocês estão conseguindo. Ah, tá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu coloquei um fone de ouvido aqui para ver se fica mais clara a minha voz. Hoje a gente vai iniciar capítulo 16. Ele é bem curtinho, então nós vamos fazer 16, 17 com certeza, se Deus quiser, e aí pularemos por 18. Então a gente vamos provavelmente ler 3 capítulos hoje, mas vamos fazer a nossa oração, né? Pedir a Deus, Senhor, obrigado por esse momento no qual o Senhor nos une aqui para mais um dia. Nossa semana já iniciou abençoada, porque já tivemos a certeza de que o Senhor nos trouxe, né, até aqui, esse início de semana também. Obrigada pela sua bênção, provisão na nossa vida. Senhor, às vezes a gente acha que orar por coisas pequenas ou coisas que já são tão banais, ou que nós já somos tão acostumados na vida, a gente acaba não orando, né? A gente não percebe o quanto isso pode nos afastar, o quanto isso pode nos deixar de nos aproximarmos de ti. Às vezes nem afastar, mas deixarmos de nos aproximarmos. E isso é algo muito claro, porque a gente vê ah, tantas passagens, né, na Bíblia, a gente vai ver inclusive hoje, como clamar o Senhor por coisas pequenas, ao nosso ver, né, é importante, é necessário. Então, é, do nosso alimento que a gente come todos os dias, o horário que a gente comer, independente do que for que a gente esteja comendo, que nós possamos lembrar de agradecer, porque o Senhor provê para nós. E é algo que nós não podemos levar como algo banal ou como algo que já estamos acostumados, porque temos todos os dias, ou porque, né, a gente precisa pensar, Pai, numa questão muito maior, uma questão de que o Senhor está nos abençoando. Então, que nós possamos também ser bênçãos, né? E, e seguir assim essa corrente que faz parte da essência do cristianismo, né? Que não é só passar a palavra de Deus, mas as nossas atitudes com a palavra de Deus, né? Porque o Senhor habita em nós. Então, o nosso alimento, que nós sejamos abençoados para abençoar, que a gente ajude aqueles que estiverem ao nosso alcance, que nós pudermos, né, para agradecer da mesma forma com que o Senhor nos dá, como, por exemplo, um abraço amigo, como, por exemplo, uma oportunidade, como, por exemplo, algo que tudo que vier do Senhor, que a gente possa entender que sejamos bênção também, né, porque nós fomos escolhidos para isso, e a gente só tem a agradecer. Então, e no dia a dia da nossa vida, nós somos tentados, no dia a dia da nossa vida, nós somos tentados e não é tentado somente pelo diabo, uma força ou coisa do tipo, não. Às vezes nós somos tentados a nos distrairmos, com tanta coisa acontecendo na vida, falta de tempo de orar antes de comer, porque a gente está corrido, então a gente só come, vai embora e esquece de agradecer ou de orar pelo alimento, ou qualquer outra coisa assim, o que vai nos distraindo, nos distraindo, nos distraindo. E isso vai fazendo a gente entrar numa rotina na qual a gente não lembra de agradecer. Então, hoje é uma oração especial para essas pequenas coisas que nós achamos ser pequenas, mas que não podemos levar como algo certo, corriqueiro e algo que já acontece na nossa vida, então está tudo certo, porque nós precisamos agradecer, porque o Senhor nos faz possível ter qualquer coisa que o Senhor provê a nós, principalmente a nossa vida. Iniciando com o mais básico do básico, ao nosso ponto de vista, que é o ar, que não é tão básico, porque se o Senhor tirar o ar, a gente não vive mais, né? Então a gente gostaria de agradecer por cada pequeno detalhe, gostaríamos de pedir para cada pequeno detalhe que nós possamos orar por eles, agradecer por eles, né? E pensar na nossa vida nesses detalhes, porque o Senhor é um Deus de detalhes. O Senhor fez o mundo com tantos detalhes lindos, com tantas coisas que passam despercebidas aos nossos olhos todo dia, indo para o trabalho, voltando para casa, ou em qualquer momento passa uma árvore, a gente não presta atenção, o céu tá lindo, a gente não presta atenção, e as coisas ao redor a gente não presta atenção. Então, que nós possamos ter uma atenção maior naquilo que nos refresca,
aquilo que nos dá a esperança, é ver o seu toque em cada coisa na nossa vida, Senhor. A gente agradece por isso. Que nós possamos sermos exemplo, ah, não como seres humanos, porque nós não temos essa capacidade, mas como filhos de Deus e seres humanos em Cristo. Que nós possamos ser bênção onde quer que a gente vá, Senhor. Possamos carregar o seu nome onde quer que a gente vá, que os seus ensinos possam ser úteis ao próximo que vai atravessar a nossa vida, que vai cruzar a nossa história. Use a cada um de nós, Pai, em cada circunstância, momento que o Senhor escolher e assim for bem visto aos seus olhos. Obrigada pela nossa saúde, que o Senhor nos proteja contra os ataques malignos espirituais, que nós possamos estar protegidos contra os ataques físicos, e a gente agradece pela nossa integridade física, né? Todos os dias que o Senhor nos protege, agradecemos porque também não é algo simples, que só porque estamos, né, tranquilos hoje e a gente deixa de agradecer. Então, nós agradecemos hoje pelo nosso dia estar finalizando, pela oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui reunidos pela live de novo, mais uma live, e estamos salvos, tocando na sua palavra, adentrando nela. Precisamos agradecer e pedir que o Espírito Santo nos guie, nos revele as coisas necessárias, me use como canal, que o Senhor possa pôr as palavras corretas nos meus lábios, né? E que que eu possa ser um instrumento para todos nós aqui, Pai, para aprendermos cada vez mais com o Senhor. Obrigada. Obrigada, essa live é consagrada a Ti. Vamos iniciar então. Vamos lá. Então, capítulo 16. Os últimos anos de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá. Então, a gente está falando aqui Israel Norte e Israel Sul, tá? Israel Norte não é o de Davi, ok? O de Davi é o Sul, que é Judá. Então, deixa eu só. Espera aí, rapidinho. Se eu consigo aumentar isso aqui. Pronto. Ah, então, peraí. Fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então, Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei de Arã, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem: Façamos um tratado como fizeram o meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Então agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes dos seus exércitos que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim ou Abel-Bet-Maaca e todas as cidades de armazenamento de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a sua obra de construção de Ramá. Então, o rei Asa reuniu todos os homens de Judá. Deixa eu aumentar a letra aqui, gente, rapidinho, um minuto. Só um minuto, pronto. Obrigada. Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a sua obra de construção de Ramá. Então, o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado. Com este material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: Por você ter pedido ajuda, eu queria ter parado aqui, mas deixa eu explicar uma coisa. Asa, ele começou sendo um rei justo. Eu não sei se vocês vão lembrar tudo especificamente. Ele começou sendo um rei injusto. Ele confiava no Senhor, né? Mas tudo nos primeiros anos.
E aí, no final dos primeiros anos, como a gente está vendo aqui, ele começa a fazer laços políticos, né? Alianças, desculpa, alianças políticas, né? Ao invés de confiar só em Deus. Então, ele vai confiando nessas alianças políticas, por exemplo, como Ben-Hadad, né? Que era o rei da Síria, tá bom? Para lutar contra Baasa, que é rei de Israel, ao invés de buscar ajuda de Deus, né? Então, Deus, obviamente, manda Anani, que é esse profeta, né? Esse vidente, aliás, falar com ele. Então, assim, quando a gente vê o perigo dessas, como eu posso explicar, dessas alianças políticas, ao invés dessa aliança primeiramente com Deus, né? A gente acha que é besteira. A gente acha que não, gente, mas fazer uma boa aliança não é problema. Não, não é problema. Fazer uma boa aliança, inclusive, né, em diversos casos, é sinal de inteligência, é sinal de, como é que diz? De estratégia, é sinal. Agora, a gente não pode esquecer que as alianças políticas que vêm antes da sua aliança com Deus na sua vida, e politicagem que a gente está falando, não é só política do que a gente conhece, não, tá? A gente está lendo como a gente conhece, mas a gente está falando de alianças que você faz com amigos, com trabalho, com pessoas de trabalho, ou com planos que você tenha. Por que que a gente está dizendo isso, gente? Porque Salomão também começou a casar com egípcias e tudo mais, com outras mulheres por conta de aliança política. Então, no nosso olhar, ao nosso ver, não, mas é necessário uma aliança política. Não, mas não tem problema, só se unir. Gente, tem problema. É muito importante a gente lembrar, a gente pensar, a gente meditar na palavra, a gente pensar em tudo aquilo que nós fazemos sem consultar, sem orar a Deus primeiro. Então, tem inclusive, é um estudo que os antigos estudiosos, né, os antigos, hoje em dia eu já não sei mais, porque os com que Deus me fez aprender a Bíblia e tudo mais são muito antigos, são coisas de é, 1990, eles estavam fazendo vídeos em câmeras, né, não na internet, obviamente, foram colocados na internet, e aí quem foi estudando, vai estudando com eles, né? O meu ensino foi esse, os dois que Deus me colocou para aprender a palavra de Deus e tudo mais. Um já morreu, inclusive, bem velho, bem velhinho, ele já era bem velho, velhinho, e o outro ainda está vivo, mas eu também não quero ver se ele já morreu ou não, porque eu sou apegada a eles de alguma forma. Eu assisto os vídeos até hoje, eu estudo a palavra todos os dias, então, é, de alguma forma, né? Então eu fico assim, não gosto de ver se ele já morreu ou não, sabe? Mas eu assisto. E esses são vídeos bastante antigos, de 1990, 91, 92, 93, 94, 95, até 2000 e alguma coisa. 2001, eu acho, 2002 foi quando ele parou de gravar, né? Mas esses que estudaram a Bíblia mesmo, têm essas neopentecostais, esses tipos de ensino e tudo mais na palavra de Deus, né? Eles focavam muito assim nos detalhes que são edificantes para a nossa vida, como, por exemplo, essas alianças. A gente acha que fazer uma aliança, né, aqui e ali não tem problema. Gente, tudo na sua vida que você puder chamar Deus, chame. E eu tô falando puder, porque eu não vou dizer assim que você deve fazer, porque a gente realmente se distrai, a gente realmente. Ai, tá, eu esqueço de orar pelo meu alimento, eu esqueço de orar sei lá, para sair do trabalho e ir para casa. Eu esqueço de orar no final do dia, agradecendo a Deus o dia que eu tive, porque nós somos assim. O ser humano é assim. Não é que você esquece que a sua memória é ruim. Você esquece porque o ser humano não tem a inclinação de buscar a Deus. Então, por que que é necessário estarmos bastante edificados e bastante espirituais? Porque aí nós começaremos a fazer coisas que são espirituais. Então, você vai começar a agradecer o alimento, você vai começar a agradecer a sua proteção divina, que você saiu de casa para ir no mercado rapidinho, ali 5 minutos, voltou rapidinho, mas nada te aconteceu. Então, é um relacionamento no qual você realmente é dependente de Deus
absolutamente tudo. É errado você fazer alianças políticas ou algumas alianças na sua vida, né, no trabalho ou amizade ou coisas assim. Não, não é errado. Mas quando a gente não coloca Deus e a gente quer fazer tudo, porque isso é o que Asa acabou de fazer. E é isso que isso que eu ia dizer, inclusive. Existe um pensamento que é muito singular, assim, nesses estudiosos mais antigos, né? É, que eu aprendi com eles, que é o seguinte: todo bom rei começava bom, o que foi bom de fato, né? Começava bom e raramente finalizava bem o reinado. E isso, gente, reflete na nossa vida. A gente inicia com muita fé. E igreja, e lê a Bíblia, e louvores, e conversa com Deus sobre tudo. Ai, Senhor, amor da minha vida, te amo, não consigo viver sem o Senhor, só penso no Senhor. Quero compartilhar tudo que eu puder sobre o seu nome, e eu te amo. E aí vai passando o tempo, a gente vai entrando na rotina, a gente vai entrando naquele de esquece, só começa a orar a Deus quando a gente está precisando bastante, ou quando precisa de um milagre. E isso eles enfatizavam em relação aos líderes específicos, né? Mas a gente está colocando para a nossa vida também. Então, a nossa trajetória, a nossa caminhada de fé, ela é algo que, né, ela é necessária ser alimentada todos os dias, com uma oração, com uma leitura. Por exemplo, tem pessoas que fazem devocionais todos os dias, tem pessoas que leem a Bíblia todos os dias, tem pessoas que assistem sei, um culto na internet todos os dias, tem pessoas como é que diz? Adoram com louvores a Deus todos os dias. Todos os dias você precisa estar fortalecendo o seu relacionamento com Deus, porque realmente é algo assim diário, é realmente um pão diário, como acho que tem um livro que fala sobre isso, né? É realmente assim, você entender que você necessita de Deus diariamente. Eu já perdi as contas de quantos dias na minha vida eu já acordei, dormi, tomei banho, comi, me diverti, voltei, trabalhei e não agradecia a Deus e esquecia, porque, tudo bem, Deus me deu um dia, graças a Deus, obrigado, acabou. Então, essas alianças que a gente vê, esses momentos na palavra que a gente vê assim, tão um rei indo bem, mas vai declinando, né? Então, isso é muito interessante, porque Asa, ele começa bem. Ele começa sendo um rei justo, ele confia no Senhor. Nos seus primeiros anos, ele era assim, tudo começava a acontecer. Foi passando, aí veio vindo o dia a dia de ser um rei, um dia a dia de fazer alianças políticas, um dia a dia de, né, no dia a dia vai se perdendo. E isso é bom que a gente preste atenção. Todo dia que você anda de carro, você vai gastando um pouquinho da gasolina. Todo dia que você está cozinhando, a água começa fria, vai esquentando, esquentando. Tudo tem um processo. Tudo tem, né? Mas você vê, se você deixar somente para fazer, por exemplo, abastecer o carro só quando tiver na reserva, né? Ou então, sei lá, fazer alguma coisa com a água quente, que eu dei um exemplo aqui. Cozinhar com água fria não vai dar certo. Ou então deixar na panela e queimar o negócio. Ih, caramba, deixei até tudo isso é um processo, e a gente vê isso às vezes como um exemplo bobo, ridículo, banal, ou leve, mas tudo tem a ver com relacionamento, como você se relaciona com a sua alimentação, com o seu tempo de cozinha, como você entende a cozinha, como você entende o seu carro, como você é organizado, ou se você não é organizado, porque sempre tem dois tipos de pessoa. Aquele que diariamente faz a manutenção das coisas na vida, seja o cuidado com si próprio, seja na vida pessoal, seja na sua agenda, seja, né? E tem aqueles que não, que vão fazendo de modo desorganizado, mas vão fazendo do jeito que der para fazer, tá tudo certo e pronto. Na nossa vida com Deus, o ideal é a gente diariamente lembrar e fazer essa aliança com Deus, porque a Asa foi assim. E é nesse momento que a Nani chega para falar com Asa através de Deus. Então veja o que que ele fala. Por você ter pedido ajuda ao rei de Arã, não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei de Arã escapou das suas mãos. Por acaso os cuxitas e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros de guerra e cavalos?
Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Pois os olhos do Senhor, agora isso aqui, olha isso aqui, tá bom? Para você ver como cada detalhe faz diferença. Preste atenção. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então, não é banal, não é bobo, não é, ai, mas tem que agradecer isso, tem que agradecer aquilo. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, não foge um, não escapa um. Sou eu, é você, é seu vizinho, pessoas que você conhece em outros países, toda a terra. Para fazer o quê? Fortalecer, o que significa que nós perdemos as nossas energias e forças todos os dias. Nós enfrentamos questões na vida pessoal, questões no trabalho, questões na nossa vida espiritual, todos os dias, algo no mundo vai querer nos enfraquecer. E todos os dias Deus vai achar uma forma de te dizer: você confia em mim? De te perguntar: você confia em mim? Você confia em mim? Então, pequenos, pequenos e pequenos passos, pequenos e pequenos alimentos que você põe na sua alma, no seu espírito, né? A comunhão especificamente faz diferença. Olha que coisa mais linda que Deus diz. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer. Ele não deixa você perder suas forças. Se você perder sua força e não conseguir continuar, tá faltando mais relacionamento com Deus. Não, tá, mas eu já tenho um relacionamento com Deus muito forte e ainda assim me sinto fraca e ainda sinto. Você nunca sabe quanto é forte, quanto é fraco seu relacionamento com Deus. A gente nunca, porque tem pessoas que dizem, ah, não, mas eu falo com Deus todos os dias. Como? Ah, através de várias fontes, várias formas, várias crenças e religiões ou diversas. Então, não é assim que funciona. Todas as vezes que você se sentir fraco, olha para o seu mundo espiritual, olha para a sua vida espiritual. Porque nós temos essa tendência de iniciar super bem, super, vamos tudo de Deus, e com o tempo vai se perdendo. O que que Jesus fala sobre a lâmpada? Não deixar a lâmpada apagar, não deixar, né, o fogo do Espírito Santo não apaga. Por que que é necessário a gente fazer isso? Porque um cristão que é salvo, está salvo, mas a fé esfria. A pessoa como é que diz? A pessoa pode se desviar do caminho certo. E parece até aquele papo de religião, sabe? Quando vem assim, se desviar do caminho de Deus. Mas é a verdade. Então, presta atenção, porque Deus fala aqui que Ele está para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Não é parcialmente, não é só quando eu estou precisando, não é só quando está muito difícil, não é só quando eu preciso de oração, não é só quando eu lembro, não, é todo o seu coração dedicado a Ele. Tudo que você fizer vai ser para o seu relacionamento com Deus. Sempre diga isso a Deus: Senhor, eu estou saindo de casa, que o Senhor me dê um bom dia, que o Senhor me proteja contra os ataques espirituais, materiais, carnais, tudo mais. E o meu dia entregue à sua mão. Entregue a Ele. Alimento, Senhor, obrigada por esse alimento. Obrigado porque o Senhor realmente me provê esse alimento. Eu posso ter pago, eu posso ter pagado, eu posso ter tido dinheiro, eu posso ter trabalhado, alguém pode ter me doado, me ajudado, alguma coisa, mas o Senhor proveu para que chegasse até a minha boca nesse momento. Agradeça. Cada conquista que você tiver na sua vida, agradeça. Cada momento que você vê que você está sendo lapidado, seja no deserto, seja no momento de vitória, agradeça. Relacionamento com Deus é isso. Quando você pensar que isso é demais, não, tá, mas isso é muita coisa. Imagine você e seu esposo, ou você e sua esposa, né, você e seu companheiro, quando você divide absolutamente tudo com aquela pessoa. O que faz Deus ser menor do que essa pessoa para que você não divida com Deus primeiro aquilo que você divide com o seu parceiro ou sua parceira? Bom, pensando assim, tá, realmente, aí faz sentido. Faz. Porque se a gente quer um relacionamento com Deus, que é Pai, que tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Não pode ninguém, nem filho,
nem animal de estimação, nem mãe, nem pai, nem irmão, ninguém pode estar primeiro do que Deus na sua vida. Absolutamente ninguém. Porque o amor que ele tem por você, ele não tira de jeito nenhum para colocar outra coisa na frente. Quando Cristo morre naquela cruz por você, ele não fala, não, 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 gente, para mim é muita dor aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos crucificar primeiro Pedro, João ali, qualquer um deles, e aí depois eu vou, entendeu? Que se eles sobreviverem, assim, não for muito dolorido, eu faço. Ninguém tá à frente de você para Deus. Mas são muitas pessoas no mundo, Thay. Você não vai entender o conceito de Deus. Eu também não entendo o conceito de Deus, especificamente como ele consegue, mas ninguém está acima de você para Deus. Então ele presta atenção nisso. E é essa lealdade que seria algo quase que egoísta ou quase que narcisista de nós pensarmos que não. Eu estou vivo, eu preciso de saúde, eu preciso de dinheiro, Deus precisa me dar tudo isso porque eu sou um bom cristão, mas o que que é que você está dando para ele? Ele precisa do seu coração totalmente dedicado a ele. E se você quer chamar isso de religião, ou quer chamar isso de pessoa habitolada, ou quer chamar de. Vamos ler a palavra de Deus até você entender. Vamos orar para que você abra seu coração espiritual, seus olhos espirituais, para que você possa ler isso aqui e se desapegar daquilo que você acha que é o correto. Tudo que você está vendo aqui é Deus escrevendo, Deus falando. Não tem como querer conhecer Deus mais do que na própria palavra. É onde é como se ele estivesse se despindo para mostrar para você, olha, é isso aqui que eu sou. Nessa situação com Moisés, nessa situação com Asa, nessa situação com Abimeleque, nessa situação com Abraão, nessa situação com Isaac, nessa situação com Maria, nessa situação com Jesus não, com José, nessa situação. É assim. É ele literalmente se despindo para te mostrar como ele pensa, que é diferente de nós, porque a gente olha umas coisas aqui e a gente pensa, nossa, mas como isso acontece? Só Deus sabe. Na sua vida, coisas que acontecem. Vai perguntar ao acaso, a ciência, só Deus sabe. Então, ele quer o coração dedicado a ele totalmente. E não significa que é você acordar e ficar 24 horas do seu dia com a Bíblia debaixo do braço, indo pregar por aí. Não é isso. Você prega mesmo sem uma Bíblia, se você obedecer a palavra de Deus e nas suas atitudes você fazer como ele manda. Você amar o próximo como ele manda. Você amar ele primeiramente como ele manda. Então, não é você virar religioso, é você virar obediente. Não é você amar por metade, por completo. Você faz isso com sua mãe, com seu pai, ou a pessoa que te criou. Você faz isso com seu marido, com a sua esposa. Você ama completamente. Você divide qualquer besteira que aconteceu no dia. Você chama para conversar. Você tem os seus momentos com Deus. Não pode nem se comparar a isso. Então, é necessário um coração totalmente dedicado a Deus. Primeiro vem Ele, depois todo o restante. Todo o restante. Ué, tá, então significa que eu não posso fazer isso, não pode fazer aquilo? Primeiro Deus, depois todo o restante. Então ele fala: nisso você cometeu uma loucura, porque ele, né, não confiou em Deus, foi fazer as alianças políticas dele, e aí começa, 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 e aí Deus fala: olha, nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante você terá que enfrentar guerras. Você não queria isso? Você queria guerra. Você não pediu para Deus para te ajudar, para tirar a guerra. Você queria guerra, porque se é o resultado do que você está fazendo vai ser guerra, então vai ser guerra. Então Asa se irritou contra o vidente por causa disso, porque é isso que o ser humano faz. Quando alguém chega e fala, olha, eu acho que você trabalhar na sua vida espiritual. Ai, gente, cada um com a sua. Olha, já tentou, sei lá, às vezes pedir para Deus, para, sabe, sair de casa e agradecer, porque, ai, mas nossa, tem que ficar agradecendo toda hora, tem que ficar orando toda hora, tem que ficar pedindo toda hora. Não quero ser assim, não quero ser religioso, não quero ser. É isso que acontece na nossa vida. A gente vai se cansando, a gente se irrita a ponto da gente ir se distanciando.
Então Asa irritou-se contra o vidente por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo, que pessoa com raiva age com raiva, pessoa com paciência age com paciência, pessoa machucada machuca pessoas, pessoas curadas cura pessoas. É um processo, a gente só consegue dar o que a gente tem. Agora, nós, como seres humanos, não temos nada. A gente já tem experiência de vida, nossas próprias, né, próprias escolhas, não sei o quê, mas espiritualmente, nada. Por isso que é necessário buscar o Senhor, porque se você não buscar o Senhor, outra coisa vai te buscar. Aí você é levado a acreditar em tudo, todos, e tudo é bom, tudo leva a Deus, tudo. E a verdade fica só se afastando de você. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, constam nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora essa doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas apenas dos médicos. Então, não é necessário você fazer essa pergunta. Mas tá, então não pode buscar os médicos. Vamos ler de novo. Apenas dos médicos. Então, se você quer depender só dos médicos, depende só dos médicos. Deus permitiu que algumas pessoas viessem com o dom de serem curadores, médicos. Logo, não pense você que médico é contra Deus. Absolutamente de jeito nenhum. Se você tem uma tecnologia hoje, tanto na medicina quanto independente de qualquer coisa, Deus capacitou. Então, não pode separar a ciência de Deus, não pode separar carreiras de Deus, não pode separar escolhas. Tudo que está dentro desse mundo, a palavra diz, dentro da terra, não há nada que não pertence a Deus. A palavra diz que tudo que está aqui foi criação dele. Ué, mas ele criou o prédio que eu tô? Não, mas ele criou a terra, que fez a parte do cimento, que fez parte do... Tudo faz parte e é de Deus. Então seria ignorância a gente pensar, não, então eu não posso buscar os médicos. Primeiro a Deus, depois o restante. Essa é a lei que é necessária para entender se há um relacionamento de coração entregue completo por Deus. É você ser tão completo a Deus que você vai orar antes de ir ao médico. Senhor, que o Senhor ponha o médico correto na minha frente. Que seja um médico com paciência, que seja um médico que esteja preparado para usar as palavras corretas para não me assustar, ou que seja médicos que vão dizer independente da sua oração, primeiro a Deus, depois o médico. Por quê? Porque ele é médico dos médicos, ele é advogado dos advogados, ele é o rei dos exércitos, ele é tudo. Ele é o senhor, aliás, dos exércitos. Então, não tem nada que você vai buscar, pessoa nenhuma que você vai buscar, ajuda nenhuma que você vai buscar, que vai ser melhor do que a de Deus. Porque se você disser que é melhor do que a de Deus, você está colocando o primeiro mandamento para baixo. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Ele foi sepultado no túmulo que havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no em um leito coberto de especiarias e de vários perfumes e de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Josafá, aí já é outra história, porque já é um bom rei, né? Josafá, filho de Asa, sucedeu como rei e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas às cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim e Asa, que seu pai tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos caminhos que o seu antepassado, aí você lê, ou que o seu pai, no caso de antepassado, né? Porque não é o pai dele especificamente, Davi tinha seguido. Não consultou Baalins, mas buscou o Deus do seu pai. Obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. Porque tem isso, né? Todo mundo faz, eu vou fazer também. Todo mundo acredita que é isso, eu vou acreditar também. Todo mundo fala que isso aqui é bom, eu vou fazer também. Todo mundo diz que não tem problema fazer isso, eu vou fazer também. Não imite as práticas de ninguém. Tenha você o seu relacionamento com Deus.
Honre o seu relacionamento com Deus. Mas todo mundo pensa, todo mundo faz, todo mundo fala. Aí a gente vem com aquele exemplo bobo de quando a gente era criança, que a gente dizia que a nossa mãe dizia: Você não é todo mundo. Mãe, mas todo mundo tem. Você não é todo mundo. Por que que pra gente, quando você é mãe ou quando você já foi filho, né? Já teve esse relacionamento, ou com alguém que você foi criado, né? Que te criou. A pessoa diz: Você não é todo mundo. E esse exemplo serve para tese de psicologia, para tese de apresentações, para pauta de escola, para pauta de não sei o que, você não ser todo mundo, mas quando é para Deus, a gente não leva a sério. Então, quando você pensar que algo para o ser humano é sério, pense que para Deus é 1000 vezes mais. Então, imitar as práticas de pessoas, de religiões, de crenças, não importa se é parente, não importa se é pessoa muito próxima a você, não importa se é quem você mais ama no mundo, você não pode amar ninguém mais do que você ama Deus, primeiramente, no caso, né? Então, imitar as práticas. Ah, mas meu filho está fazendo, minha filha está fazendo, meu cunhado está fazendo, meu irmão está fazendo, meu pai está fazendo, minha mãe está fazendo, meu esposo está fazendo, minha esposa está fazendo. Não faça aquilo que não é para você fazer se não tiver na palavra de Deus, se não tiver nos princípios de Deus. Porque a salvação, minha gente, ela é individual. Não importa. Ah, mas todo mundo tá fazendo. E vai todo mundo para um lugar, você quer ir para lugar também? Vai todo mundo ficar de fora, você vai ficar de fora também? Então, é importante entender. Suas atitudes para com Deus são suas atitudes para com Deus. E isso é imprescindível você de entender. Porque qualquer aliança que você fizer, seja no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida física, emocional, espiritual, qualquer aliança que você fizer, ela vai moldar seus passos. Ela vai moldar seus pensamentos. Ela vai moldar. Isso é 2 mais 2 igual 4. Não tem como. Você se torna como é que diz? O acúmulo ou o resumo é o que diz a psicologia, né? Das 5 pessoas mais próximas de você. Eu vou muito mais além. Você se torna aquilo, qualquer pessoa que você colocar na sua vida e andar perto e não souber a palavra de Deus. Quando você souber, você pode ficar tranquilo. E por que que eu digo isso? Porque esse é um exemplo meu da minha vida. Quando eu saí de casa para minha carreira antigamente, né, de modelo, aos 13 anos, eu andei com todos os tipos de pessoas, porque eu fui para a Europa, eu morei lá sozinha, fui para lá sozinha, eu tinha 13 anos, imagina que maravilha descobrir o mundo inteiro. Então eu saía, por exemplo, para ir para o trabalho sozinha, eu pegava um ônibus, né? Eu fui primeiramente para Grécia, então eles não têm letra igual a gente alfabética assim, né? A, B, C, D, F, são todos símbolos, e aí eu tinha que ficar olhando pro papel e pro ônibus, papel e pro ônibus, para ver se era o mesmo, se eu parar no lugar que era de fato o casting, para saber se realmente era ali que eu ia. E eu ia sozinha. Então, quando tinha alguma modelo ou amiga junto, e ela dizia, por exemplo, tem uma específica, né, que a gente foi juntos, e ela falou assim: ah, vamos parar ali primeiro. Acho que eu tinha que ir no banco, sei lá. O que aconteceu? Eu, que sou muito chata com horário, a gente se atrasou, porque ela tinha que fazer o negócio dela, ela parou no HSBC que tinha, né? E ela ficou lá no banco, demorou um tempo. Eu comecei a ficar irritada, porque não irritada de ser grossa, mas irritada de ficar inquieta, porque eu queria chegar no casting na hora correta, porque horário comigo é uma coisa muito chata, eu sou muito chata com horário, né? Mas, o que acontece? Eu fiquei quieta. Ah, tudo bem, tudo bem. Aí, dia seguinte, vamos lá. Ih, hoje não vai dar. Porque eu não queria. Você vai acabar achando normal se atrasar. Se você ficar junto de todo mundo que se atrasa, você vai dizer, ai, tudo bem. Tá todo mundo se atrasando, todo mundo continua sendo feliz, todo mundo continua indo para o trabalho igual, não acontece nada. Porque qual é o problema? Então, tenha o seu relacionamento com Deus de forma muito íntima sua, na qual você não imita as pessoas. Não escuta mas pode. Ou um pastor ou um teólogo, ou a Thay, qualquer pessoa. Você e Deus, primeiramente, é o que a palavra diz, é o que Deus quer de você, o seu coração inteiramente.
O Senhor firmou o reino de Josafá e todo o Judá lhe trazia presentes de maneira que teve grande riqueza e honra, porque Deus abençoa a obediência. Como é que ele não vai abençoar a obediência? Todo o exemplo de desobediência que a gente tem de Israel, que, né, é porque a gente está em Israel, obviamente, tá aí. E a gente vê quais são os resultados. A gente não vê bênçãos e maravilhas. Oh, que maravilha, desobedeceu a mim. Vamos lá, vou te dar a vitória. Oh, beleza, fez o que você achava que era o correto. Muito bem, meu filho, siga a sua cabeça, siga o seu coração. Vou te dar a vitória sobre o povo ali. Não existe isso. Deus não vai contra esse princípio, ponto. Então, se nós desobedecemos, ele também não vai contra. Não é porque 2024 ou 1901 ou 1902 ou número um antes de Cristo, número 3 depois de Cristo. Não vai adiantar. Ele não vai mudar esse conceito, é ele. Então, esse rei Josafá, ele se destacou muito porque ele buscava o Senhor para tudo, desde o início do reinado dele, né? Ele removeu os altares, né? Os lugares altos, aliás, que levava o povo para fazer, é, aliás, que faziam o povo ficarem, como é que diz, idólatras, né? Ele removeu esses lugares altos, mas ele fez com que as pessoas voltassem a adorar a Deus somente. E o reino dele não podia ter sido diferente, porque a obediência estava tão lá que Deus viu e Deus abençoou e Deus, né, como é que diz? Honra. Então o Senhor firmou o reino de Josafá. E todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Tem nada a ver com religião, ser pastor e ser rico, ser padre e ser pobre, ser padre e ser rico, ser pastor e ser pobre. Nada a ver com isso. Deus, obediência, uma vida com Ele e o que Ele tem para você. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor, porque tem que ter coragem mesmo. Quando a gente fala, ah, não, não segue ninguém. Ou então a gente fala, tem que ser obediente. Tem que ter coragem. Jesus fala que o caminho não é estreito, é muito estreito. Jesus diz, não é simplesmente, ah, beleza. Não. Por que que é estreito? Porque tem que ter coragem mesmo. A sua convicção, ela não pode ser sua, ela tem que ser do Espírito Santo. Então, se você está convicto que isso é errado, não faça. Se você está convicto no Espírito Santo, ok? Que você precisa fazer isso, faça. Falta de coragem não é bíblico. Deus fala o quê? Não tenha medo. Deus fala o quê? Tenha coragem. Quantas vezes Deus apareceu encorajando eles? Você acha que Deus não te encoraja, não? Quando você não tá com vontade de fazer um negócio aí, do nada você. Ai, tá bom, vou lá. Você acha que veio de você? A vontade de querer fazer? Não. O Espírito Santo, um dos atributos é a coragem. A gente tem que reconhecer e saber que nós, por nós, a gente não trabalha, o dinheiro chega na nossa porta todo dia. Por nós, a gente fica em casa quando tá na chuva. Ah, não, tá, mas eu gosto de trabalhar. Tudo bem, então você vai trabalhar. Mas por você, você teria muito mais clientes, muito mais não sei o quê, muito mais. Pra gente sempre é algo a mais. Para Deus é o que é o suficiente. A coragem é o suficiente. Andar nos passos de Deus requer coragem. Por isso que ele diz aqui, ele seguiu corajosamente, porque ele era um rei. Imagina as alianças, imagina os inimigos, imagina. O que ele quer saber de inimigo, aliança? Ele tem o Senhor, gente. E é o convite que eu faço você a pensar. O que que você tem que querer saber? O que que vão pensar de você aqui, de pensar ali, se for contra, obviamente, né? Os princípios de Deus. É bom que as pessoas pensem de você coisas de Deus. Não, aquela pessoa é íntegra, aquela pessoa é uma pessoa de boa, como é que fala? Índole. É uma pessoa que fala e cumpre, né? Que é ser íntegro, no caso. Ai, tá, mas eu não tô aqui para fazer ninguém querer me pra aprovar nada. Não. Então, quando alguém suja a sua reputação, você fica bem ou fica mal? É a mesma coisa. Se alguém disser, olha, no seu trabalho, se alguém disser, sei lá, no clube que você vai, seus amigos, falar mal de você, inventar coisas de você, manchar a sua reputação. Você não vai querer, como é que diz? Você não vai ficar mal? Você pode não ter.
não fazer nada, você pode não realmente né, ir atrás, é botar na mão de Deus. E eu posso garantir a vocês, e Deus é minha testemunha me ouvindo nesse momento. Eu não tenho um exemplo, eu tenho mais de 10, eu perco as contas de quantas coisas eu já ouvi a meu respeito, quantas coisas inventaram sobre mim ou com o meu nome, que eu fiquei sabendo, porque a fofoca ela não para, nunca. Ela só para no esperto. A Bíblia diz que só o inteligente, né? Só como é que a Bíblia fala, meu Deus? Esqueci a palavra agora, mas só o sábio, obrigado, senhor. Só o sábio para a fofoca. O que que significa? Quando chegar em você, você não vai passar para frente. Acabou ali em você ali, morre ali. Aquilo morre ali em você. Quantas vezes eu já ouvi, nossa, mas disseram que você fez isso, disseram que você faz isso, disseram que. Eu perdi, nem sei eu. E obviamente que você não tem que sair por aí com uma espada desbravando os inimigos como se fosse terras israelitas, né? Não é assim que é pra gente fazer. Algumas vezes, como diz a palavra, tudo tem o tempo correto debaixo do sol. Para tudo tem a sua hora. Se tiver alguma situação na qual eu possa ou eu deva, né, defender a minha reputação, honra, eu vou fazer. Porque Deus vai botar o momento certo. Se não, eu entrego na mão dele, a verdade vai ser sempre, como é que diz, revelada. E eu posso garantir a você que várias vezes, por si só, Deus fez por mim o que eu poderia ter feito sozinha com as minhas próprias mãos. Mãos, no caso, no sentido não de vingança, de Deus me livre se é assim. Mas de ir lá e comentar e falar alguma coisa e tentar me defender. Quantas vezes foi só entregar na mão dele, Senhor, estão falando de mim. E eu não falo, tipo, Senhor, olha. Não, eu falo, Pai, olha só, estão falando coisa errada de mim. O Senhor me conhece, o Senhor sabe. Eu gostaria de ir ali falar, eu gostaria de ir ali fazer uma. Mas eu não vou. Que eu lembro de Davi, quando podia matar Saul. Eu lembro aqui, 2 Crônicas 17. Eu lembro quantas vezes Deus instruiu: não faça com você, não faça você sua própria justiça. Eu sou o que sou vingador, né? Então, a coragem, gente, para seguir o caminho de Deus, para ter um relacionamento forte de Deus, não vai vir de você, vai vir da sua oração, vai vir dele para você, porque é atributo dele, o Espírito Santo que tem para te dar, não é você que tem. Para nós, a gente, né, a vida é fácil, não tem problema nenhum, obstáculo nenhum. Então, tem que ter coragem, sim, para andar nos caminhos de Deus. Tem que ter coragem, sim, para ficar firme nos propósitos de Deus, para ficar firme no que Ele fala para você, para ficar firme em aprender a se arrepender do pecado, para ficar firme em dizer, não, gente, eu não vou hoje, não quero hoje, não vou fazer isso, não, sair de situações na qual todo mundo faz, todo mundo fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não banalize. Se você acha que você é corajoso, olha a sua coragem para o Espírito Santo, você vai mudar de opinião. Porque ele sim dá coragem. Então ele foi um rei que Deus firmou o reino dele. Firmou. Por quê? Porque ele teve coragem de seguir os caminhos de Deus. E além disso, retirou de Judá os santuários locais e os postes de Azerá, que são os outros deuses que a deusa, né, que a gente já falou sobre. No terceiro ano do reinado, ele enviou os oficiais Beni-Ai, ou Rai, eu não sei como é que falaria esse nome, Obadias, Zacarias E Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Ensinarem. Olha a beleza aqui, ó. É o que a gente faz. Quando a gente fala de Deus, a gente está ensinando para aqueles que não conhecem Deus a palavra de Deus. Quando a gente está aprendendo a Bíblia, a gente está aprendendo para que a gente possa ensinar, não é só para a gente. Não tenha vergonha de falar da Bíblia, do que você aprende para o próximo. Porque você pode ser a pessoa responsável que Deus está usando para a salvação de alguém. E se não for você, Deus vai botar outra pessoa. Porque se alguém tiver de ser salvo, vai ser salvo. Mas seja você esse canal, seja você essa ferramenta que Deus pode usar. Então não fique quieto. Ai, não, mas é porque a pessoa, né? Não fique quieto. Eu já dei o exemplo para vocês aqui, no dia que a minha amiga estava com agora esposo dela.
E a gente estava nesse café, nesse lugar conversando, e ela falou que Deus era uma energia, ser mulher, podia ser não sei o que, podia não sei o que, e ele me perguntou, e falou, tá, o que que você acha? E eu já contei para vocês esse exemplo aqui. Eu falei, não, Deus é homem. A minha crença, Deus é homem, né? Então, eu poderia, como a gente já falou mil vezes, poderia. A gente não gosta de falar de política, não, de política, de religião, de Bíblia, não, porque ela é muçulmana, eu poderia falar mil coisas, mas só a minha opinião, só a minha crença, só a minha verdade em Cristo, só a minha força, só a minha coragem, só a minha fé, basta. Então eu não preciso me calar. Vão ter situações em que você não vai se colocar em problema, mas vai ter situações na qual você precisa ter a coragem para fazer isso. E aí você vai ensinar. Porque depois disso ela me perguntou outra coisa. Mas está escrito na Bíblia? Eu falei, tá escrito sobre X, Y, Z, né? E ela disse uma vez, inclusive, um amigo dela que é cristão falou que não está escrito na palavra de Deus que Jesus é filho de Deus. Eu falei, gente, como assim? Eu falei, não, amiga, que isso? Claro que está escrito que ele é filho de Deus. Como assim, gente? Ela falou, tá mesmo, mas ele falou, mas ele é cristão. Aí eu falei, ué, pode ser cristão, mas não é possível que a Bíblia dele é diferente da minha. Se a Bíblia dele for diferente da minha, tudo bem. E tem algumas, né? Tem algumas religiões que as Bíblias são diferentes e que podem ter versões diferentes, ou pode ser coisa diferente. Mas a Bíblia que foi escolhida pelo cânon hebraico, que tem, né, o povo Israel escolhendo e colocando junto aquilo que eles consideraram espiritual, dizendo, olha, isso aqui povo de Deus escolhendo através de Deus. Se ele escolhia naquela época os profetas, imagina para fazer a Bíblia dele. Então, na minha cabeça, né? Se na Bíblia dele não tem que Jesus é filho de Deus, eu nem não sei. Aí eu fui pesquisar depois e vi que tem algumas religiões que não acreditam que ele seja filho de Deus, e mesmo assim elas se consideram, não posso dizer cristã, mas se consideram como se fossem evangélicas, assim, sei lá. Vou explicar, nem sei qual é a denominação, né? Mas que eles acreditam que Jesus veio, que Jesus foi um profeta enviado por Deus, que eles acreditam. E isso eu estou falando de que você conhece, eu tenho certeza que você já ouviu falar nessa doutrina. Não acreditam que seja um filho, que ele seja filho de Deus especificamente. Então, eu mostrei para ela. Falei, não, tá aqui, ó, filho de Deus. Este é o meu filho no qual, né, quando Jesus está sendo batizado. Então, e não só ali, obviamente, mas então você pode ensinar. Você não precisa ser agressiva, você não precisa sair por aí pregando com ninguém. Mas o mínimo que você pode, você tá lá. Então ele enviou os oficiais, o Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinar na cidade de Judá. Com eles foram os levitas, Semaías, Netanaías, porque olha a coragem de Josafá. Mandou o povo para ensinar, falou, não, não vamos deixar todo mundo cego, não. A gente vai fazer o que é o certo. Só pode adorar a um Deus, o verdadeiro Deus. Com eles foram os levitas Semaías, Antanias, Ebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobel-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos. Claro, quando você é apresentado a verdade, obviamente que você vai ter temor, não é medo, é temor, você vai respeitar. Você está ouvindo tudo que eles estão lendo ali sobre Deus, você vai dizer, "Ah, que Deus maravilhoso. Eu vou obedecer esse Deus." Temor é isso, é reverência, obediência. Então, obviamente que tendo apresentado a verdade, por que é que eles não iam ter temor a Deus, se Deus é maravilhoso? Então, o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo. E os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá tornou-se cada vez mais poderoso, porque não é você ser um líder pobre ou você ser um líder rico, é você ser de Deus. Ponto. Construiu fortalezas e cidades de armazenamento em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens por famílias era a seguinte: de Judá, comandantes do batalhão de 1.000,
comandante Adna com 300 mil homens de combate, e em seguida o comandante Joanã com 280 mil. Depois, Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor com 200 mil. De Benjamim, eu acredito que o nome de Amazias está aqui, porque ele se apresentou voluntariamente e Deus fez, como é que diz? Deus deu a ele uma recompensa de não ser esquecido. Porque se você colocar aqui, ó, qualquer um, filho de Zicre, você nunca vai lembrar o nome dele. Pode ser que você não lembre também, mesmo sabendo o nome dele, mas você vai saber que ele existe, porque é muito nome para te lembrar. Mas você vai saber que Amazias existe. Voluntariamente para o serviço do Senhor. E Deus o honrou, porque o nome dele está escrito para sempre. De Benjamim, Eliada, um guerreiro valente com 200 mil homens armados com arcos e escudos. Jeozabade, com 180 mil homens armados para a batalha. Estes eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo o Judá. Bom, é isso. Finalizamos hoje, então, 16, 17. Eu achei que ia dar para 18, mas não vai dar mesmo, porque 18 é bem mais longo, tem 34, não vai dar. Amanhã a gente volta com 18, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo para vocês, até amanhã, se Deus quiser, e que essa live tenha sido edificante para você, na sua vida, na sua história, na minha vida, na minha história. E você é sempre convidada como é que diz? Quando ela estiver no YouTube, a passar para alguém, né? Obviamente, como esse grupo é fechado, eu não, como é que digo? Não espalho, não divulgo, né? A não ser que seja algo específico mesmo, que Deus põe no meu coração. Mas você é convidada a sempre enviar para alguém que você acha que vai fazer diferença, seja tanto nesse versículo quanto outro capítulo, quando você sentir, né? Seja sempre usado. Da forma que for, pode ser a live, pode ser qualquer coisa que você tenha aprendido na live, ou nos seus devocionais, ou na leitura que você faça com outra pessoa, ou todos os ensinamentos são sempre bem-vindos para aqueles porque a terra, ela fica fértil. Quando você joga a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, sempre pense nisso. Quando você estiver plantando uma semente no coração de alguém, quando você colocar uma semente do que você aprende, a sua fé, Deus é quem vai fertilizar e fazer aquilo ali virar um fruto, ok? Você é o sal do mundo, você é o que dá o sabor ao mundo. Então, tudo que você fizer, você não precisa de diploma, você não precisa como é que diz? De teologia, você precisa do Espírito Santo, a Bíblia, e é isso, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, se Deus quiser, e bom descanso a vocês.